Turma, e aí vamos lá para a nossa aula de matemática, falando sobre as medidas de tempo. Nós já começamos a estudar, na realidade, né, esse assunto, medida de tempo, na nossa live, na nossa aula online, ok? E agora vamos dar continuidade para ver o que mais nós podemos utilizar para medir o tempo. Porque nós fazemos, né? Temos tanta necessidade de estar medindo o tempo, não é isso? Então vamos lá, ok? Nós falamos dos dias da semana. Nós vimos que utilizamos o calendário e que no calendário estão marcados os dias da semana, os dias dos meses e os meses do ano, não é isso? O calendário ele é um instrumento utilizado para medir o tempo e é muito utilizado no nosso dia a dia. Então, toda casa, todo mundo tem em casa um calendário, né? Que sempre recebe no supermercado, na padaria, não é isso? Nos açougues. Então, toda casa tem um calendário. E isso é o que nós lembra da aula. A Pro levou um para a sala de aula e nós trabalhamos, nós vimos os dias da semana, contamos quantas semanas tem um mês, vimos os meses do ano e tudo isso. Então nós estamos fazendo uma revisão e vocês podem estar sempre olhando o calendário que tiver aí na sua casa. Então, nós temos essa necessidade de marcar o tempo porque é assim, é dessa forma que nós organizamos as nossas atividades diárias, as nossas atividades do dia a dia e marcamos as datas comemorativas. Então, as datas importantes, elas já vêm destacadas ali no calendário. Então, quando nós observamos o calendário, nós vimos o quê? Que um ano tem 12 meses, que os meses estão divididos em semanas, que cada semana tem 7 dias, não é isso? Que uma semana começa no domingo e termina no sábado, que os dias da semana são domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado, ok? Estes são os dias da semana. E os meses do ano? Nós vimos que os meses do ano, alguns têm 30, outros têm 31 dias. Mas vimos que fevereiro é um mês especial, é um mês diferente. Por quê? Porque ele tem 28 ou 29 dias. Quando fevereiro tem 29 dias, é um ano bissexto. Isso ocorre porque o ano tem 365 dias e 6 horas. Em 4 anos, haverá uma diferença de aproximadamente um dia. Por quê? Nós fazemos esta soma, né? 6 mais 6, 12, ó, mais 6, 18, mais 6, 24. Nós aprendemos que um dia tem 24 horas. Então, é por isso que nós acrescentamos a cada 4 anos um dia ao mês de fevereiro e ele fica com 29 dias e chamamos este ano de ano bissexto. Os meses do ano são janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Olha aí a dica para saber quais são os meses com 31 dias e quais são os meses com 30 dias. Basta fechar a sua mãozinha, começando nos nozinhos, ó, no ossinho, que são essas partes mais altas da nossa mão fechada. Observe aí o desenho, né? Do dedo indicador. Então, a parte mais alta do ossinho, 31 dias. Os meses com 31 dias. E a parte baixa que fica entre um nozinho e outro, os meses com 30 dias. Lembrando que fevereiro fica aí embaixo, mas fevereiro não tem 30 dias, não vá confundir. Fevereiro tem 28 ou 29 dias, ok? Então prestem bastante atenção nisso. Ele fica no espaço porque ele tem menos de 30 dias. De 31 dias, desculpa, menos de 31 dias, ok? Então, nas partes altas, os meses que possuem 31 dias. E na parte mais baixa, que fica entre um ossinho e outro,
os meses que possuem 30 dias, certo? Agora, as horas também é uma forma de medir o tempo. Exatamente. Olha que nós fazemos tudo, a maior parte da maioria das coisas que nós fazemos é com hora marcada. As nossas aulas de uma disciplina para outra, né? A gente conta o tempo de uma para outra e utilizamos o relógio. Lembra como a prof ficava na sala de aula? Quando a gente está ali na live, a prof também está ali com o relógio, despertador. Não sei se vocês já chegaram a ouvir, mas está sempre alarmando o despertador no celular, mostrando os intervalos, o tempo de atividade, o tempo que vai dar de uma aula para outra. Então nós medimos com frequência no nosso dia a dia o tempo de todas as atividades que nós realizamos, né? Então é algo que faz parte do nosso cotidiano, ok? Tem uma música que eu não sei se vocês não devem conhecer porque é música de Xuxa. Tem outras músicas também que falam das horas, mas essa é que eu me lembrei agora, que fala assim, ó: lá vai o relógio no seu tic-tac e o meu coração faz tum-tum. Eu vivo sonhando contigo baixinho, acordo feliz pra brincar bem cedinho, ponteiro pequeno marcando o 8 e o grande no 12, que bom. Olha só, no meu coração a tristeza já era, na hora marcada você me espera, e nesse din-din-dom, juntinhos como é bom, a gente deixa o tempo passar, cai na farra e entra no ar, seu relógio acerte com o meu, se bateu valeu. Passa 8, passa 9, passa 10, tão bom te ver. Passa 11, passa 12, só não passa eu e você. Pois é, viu aí? Falamos as horas, falamos os ponteiros e vamos à nossa explicação. As medidas de tempo surgiram para atender às diversas necessidades dos seres humanos, reforçando mais uma vez como, por que isso era essencial para que pudéssemos compreender o período de tempo entre o cultivo da colheita, né, entre o cultivo, entre a colheita e até mesmo o momento que o sol ia nascer ou que o sol ia se pôr. Isso eram os homens, das pessoas no passado. Era uma forma dela saber verificar o tempo, saber verificar quando a determinada planta estaria pronta para ser plantada, que é o cultivo, quando poderia ser colhida, ok? Os frutos, aquilo que fosse produzido na agricultura. A primeira referência para controle do tempo foi o sol, tanto que a própria postou logo depois, tem os relógios, mostrou um relógio do sol, que era utilizado, era de pedra com a base plana e tinha uma figura em cima, um ponteiro, uma haste luminosa que apontava e refletia a luz do sol. Onde ficava as sombras do sol era como se fosse o ponteiro, era essa sombra do sol que marcava a hora exata, ok? Os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra, tá vendo aí? É o que a Pro falou do relógio solar, o relógio do Sol, em relação à principal estrela do sistema solar, que é justamente o Sol. Atualmente, medir o tempo continua sendo uma tarefa importante. Por isso, surgiram relógios analógicos e calendários. Esqueci de colocar aí, gente, o relógio digital, certo? Mas que é bem mais moderno, né? Os analógicos foram os primeiros, é claro, né? São relógios de ponteiro, como a gente fala, né? Relógios de ponteiro. Calendário nós já aprendemos, vimos lá medindo os dias da semana, os meses do ano, não é isso? E agora os relógios que vão medir o tempo. Existem várias unidades de medida de tempo, como a hora, minuto, segundo, semana, dia, ano, década e século.
Já aprendemos todos estes. Estamos aprendendo agora sobre a hora, ok? Dentre estes, a principal medida de tempo é a hora, porque nós usamos tempo inteiro, todo dia. E olhe quantas vezes nós repetimos a palavra tempo. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo perguntou para o tempo quanto tempo o tempo tem. O tempo disse para o tempo que tempo tem tempo, nem tempo tem. O tempo disse para o tempo que tempo nem tempo tem. Né? Então, olha só, é isso aí. A Prona sabe se essa parede ficou certinha, mas aí você já deve conhecer que Patati Patatá canta. Só dá uma olhadinha. No YouTube vocês podem encontrar essa música aí, certo? Aproveitando aí a internet, certo? A tecnologia. Olha aí a aula de geografia com meios de comunicação. Então, a principal medida de tempo é a hora. Uma hora tem 60 minutos, mas nós vamos ficar apenas na hora exata, ok? Então, uma hora tem 60 minutos. Um minuto tem 60 segundos. Os minutos, eles servem para medir os intervalos menores, ok? Mas o que nós vamos realmente prestar atenção é na hora exata. Por enquanto, sem os minutos. Observe esse relógio. Eu coloquei este maior para que vocês possam perceber. Ele tem 3 ponteiros aí. O ponteiro pequeno, tá vendo? Que tem a pontinha maior, parecendo uma lança. Ele marca as horas. O ponteiro grande, o maior, o preto, tá vendo? Ele marca os minutos. E esse vermelhinho aí que fica no meio, bem fininho, que é o que anda mais rápido, ele marca os segundos. A hora, ela demora muito, esse ponteiro pequeno, para mudar de um lugar para o outro. Já o ponteiro grande, o preto, esse maior, que marca os minutos, ele vai contando esses espaços entre um número e outro. Vocês estão observando aí? Olha só, nós temos, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? Entre um número e outro nós temos um espaço. É justamente esse espaço de um número e outro que é chamado de minuto, certo? O que acontece? Se o ponteiro grande, este preto, não é o vermelhinho fino, é o preto, estivesse no 12 e este pequeno apontando para o 8, seriam 8 horas. Se o ponteiro estivesse no 12 e o ponteiro pequeno estivesse apontando no 3, seriam 3 horas. Se o ponteiro pequeno estivesse no 6 e o ponteiro grande estivesse no 12, seriam 6 horas. Então, toda vez que o ponteiro pequeno está em um número e o grande está no 12, está marcando uma hora exata. Se os dois ponteiros, tanto pequeno como grande, estivessem em cima do 12, marcaria 12 horas, ok? Então, quando os dois ponteiros, o ponteiro daqui marca a hora e o ponteiro que marca o minuto, está na direção de algum número, está marcando a hora exata. Do 7 do 12, 7 horas. Do 4 do 12, 4 horas, ok? Olha só, naquele último relógio nós vimos que ele tem números, não é isso? Este relógio aqui mais antigo, ele tem algarismos romanos. Vocês lembram dos algarismos romanos? Vocês já estudaram algarismos romanos lá no primeiro ano, lá no segundo ano. Pois é, os algarismos romanos foram inventados pelos romanos, né? E eram utilizados para principalmente indicar capítulos de livros, artigos. Hoje em dia é utilizado para indicar artigos de leis, não é isso? Era utilizado, no caso aí como a gente viu nos relógios, né?
Aí depois nós temos ó, o relógio de sol, esse azul aí no meio, tá vendo? A ampoleta, né, que é um relógio de areia para medir o tempo, que é medido justamente quando a areia seca, acabou o tempo, né? De uma parte para outra. Aí vira, a parte que está vazia fica para baixo e a parte cheia fica para cima e essa areia vai passando aí neste meinho até encher novamente a parte de baixo e o tempo determinado para alguma coisa estava encerrado. E logo abaixo nós temos um relógio digital, o despertador e o relógio de pulso digital. O relógio digital ele informa apenas as horas com os números, não tem ponteiro. Então você vê a hora, né? E antes dos 2 pontos é a hora exata. E depois dos 2 pontos nós temos os minutos, ok? Então aqui nós temos 11 horas e aqui nós temos 15 horas e 2 minutos, que corresponde a 3 horas e 2 minutos, 3 horas da tarde. Por que nós chamamos de 15 horas? Porque nós vimos que um dia tem 24 horas, não é isso? Então você vai contar de meia-noite, ó, que são 12 horas. Tá vendo? 12 horas. Até meio-dia, ó. Observou? Que são 12 horas também da manhã que a gente fala, vai dar o quê? 24 horas, não é isso? 12 com 12, 24. Então, o que é que acontece? Você começa a contar de seu dia, geralmente a gente começa a contar quando a gente acorda às 6 horas da manhã, não é isso? 5, tem pessoas que acordam 5, mas tem pessoas que acordam de madrugada. Mas digamos que meia-noite, se nós marcássemos assim, ó, meia-noite, quando dá meia-noite, 0 horas, no relógio digital fica 0 horas, ok? Né? Meia-noite, que são 12 horas da noite. É metade da noite, tá indo, ó, acabou aí, não é isso? Meia-noite, mas não é isso, está indo, não é metade da noite, está iniciando, está começando um novo dia. Por exemplo, hoje ainda é esse horário que a Pro está gravando a aula, ainda é quarta-feira, mas quando o relógio pular para meia-noite, já será quinta-feira. Então eu começo a contar um novo dia quando der 1 hora da madrugada. Aí começou, ó, meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 8 horas, 9 horas, 10 horas, 11 horas, 12 horas. Aí já foi a metade do meu dia. De 12 horas, né, que inicia a tarde aí, até 12 horas da noite, é o restante da metade do dia. Formam assim as 24 horas que tem o dia, ok? Por isso que quando a gente chega, você observou, o relógio zera. Quando dá meia-noite, não fica 12 horas como fica durante o dia. Fica 0 horas, porque aí vai começar uma nova contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí, depois das 12, que é a metade do dia, é a parte da tarde, em vez de contar 1 de novo, conta 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, que são 11 horas da noite, 24, 12 horas da noite, meia-noite, 0 horas, completou o dia, ok? Peça para o papai, peça para a mamãe, para ensinar você a olhar as horas no relógio. Além desses relógios aí, existem relógios que não têm número nenhum. Você tem que saber a posição dos números. O que vai determinar a hora? Você tem que saber onde fica o 12, onde fica o 3, onde fica o 6 e onde fica o 9. E depois os outros espaços você vai dividir para formar a sua hora, certo? Os números tem que saber a posição, a ordem que ocupa no relógio cada número. Outros relógios têm só um pontinho no lugar dos números. Como a gente viu, tem o algarismo romano, alguns só tem pontinhos.
outros têm risquinhos. Então precisa de muita atenção, certo? Mas é fácil aprender as horas e vocês vão aprender. Olha aí o nosso diário, atividade de matemática no caderno, atividade no livro de português, página 83 e 84, leitura novamente de Patrícia e o Espelho, página 81 e 82, você vai fazer um comentário da sua leitura, ok? Beijos, meus queridos, até a próxima!